pessoal. Então, este tema que nós vamos abordar hoje, como já foi dito pelo irmão Jorge, ou do irmão Afrânio, vai dar continuidade a um trabalho que nós estamos desenvolvendo, né, na loja Cutume, que é o de um curso introdutório de teosofia, que agora nós vamos abordar um dos capítulos, né, que é justamente o que fala dos elementos e elementais. Algumas ilustrações que eu vou usar hoje, a gente já utilizou em outras palestras, mas trouxe algumas novas e tentamos, dentro do possível, nos ater aos temas, aos assuntos que foram colocados no livro, já que ele é um livro mais introdutório. Ele até, inclusive, é dividido. Eu aconselho esse livro, né? Está aqui, a todos que estão começando, né, a estudar a teosofia. E ele tem duas partes. Uma parte com o tema trabalhado de uma maneira mais introdutória, e depois os capítulos se repetem todos com um pouco mais de avanço e tentando ilustrar um pouco mais, trazendo textos mais avançados sobre os conteúdos, né? Então, vamos compartilhar aqui com vocês um trabalho que a gente tem. Você está sem áudio, Marcos. Seu microfone. Quando eu compartilhei aqui, ele desligou o microfone. Ah, é. Que coisa, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora. É porque eu acho que eu botei para deixar o som participando aqui. Bom, então vamos lá. Então, assim, eu não sei de onde foi que começou a aparecer, de onde foi que cortou meu som, então eu vou dizer a vocês que é o seguinte: este é um tema que, de certa forma, não é muito complicado, mas ele precisa ser aprofundado para a gente entender melhor, de maneira que não fique um entendimento superficial. Porque mesmo teosofistas já experientes e que já têm algum tempo já de estudo, às vezes até entendem mal os elementais e os elementos, né? E esse livro, ele, de certa forma, tenta pegar os pontos chaves que nos ajudam a compreender melhor as questões, trazendo, sempre que possível, passagens dos livros de Helena Blavatsky, em especial o Isis Sem Véu, alguns textos dos trechos de artigos, né, seletos, etc., e também de doutrina secreta. Bom, eu começo aqui trazendo essas duas ilustrações, uma tentando, de alguma forma, representar os elementos, né, e outra os elementais, para a gente deixar bem claro que são duas coisas diferentes. Eu vou botar aqui um ponteiro para ficar melhor para indicar. Certo? Então, aqui os elementos elementais. E aí a gente tem aqui uma ilustração clássica dos quatro elementos, né? Então, terra, água, fogo e ar, né? E a gente vai perceber, dentro da perspectiva do que é trazido pelo autor, né, o Geoffrey Farthing, que ele traz o conteúdo da teosofia, que mostra que nós não temos, né, apenas 4 elementos, mas 7 elementos. E os outros os demais elementos, eles estariam em uma sutileza tão grande que já não envolve muito o plano físico denso, e por isso acaba não sendo incluído, né, nos estudos alquímicos, ainda que um quinto elemento apareça em muitos trabalhos alquímicos, né? Eu quero chamar a atenção também sobre este livro aqui,
que é muito citado por Leadbeater, e que quem quer estudar sobre esse assunto mais a fundo, eu sugiro ele. Eu vou mostrar a capa dele em português. Isso aqui está até em espanhol, porque é uma edição argentina, eu não achei ele. Acho que está. Talvez já tenha até uma edição fácil em português. As Forças Sutis da Natureza, de Rama Prasad, da editora Kie, que é argentina. Então, ele traz justamente essas informações dentro de uma perspectiva esotérica e vindo de lá do ensinamento em sânscrito, né, do hinduísmo, mostrando essas informações que a gente encontra também no livro Isis Sem Véu, que talvez seja o livro de Helena Blavatsky e talvez de teosofia também, mais, vamos dizer assim, interessante para a gente aprofundar esse assunto. Eu vou também mostrar alguns outros ao longo da nossa fala, mas esse Isis Sem Véu é um dos que tem sido utilizado muito para poder aprofundar esse tema, né? Bom, aí eu trago aqui, logo de cara, uma informação, né, um trecho do livro, né, da página 69, que diz: os elementos do sistema oculto são diferenciações do elemento uno, a caixa. Não devem ser confundidos com os elementos da química, embora estes sejam derivados dos elementos ocultos. Então, só nessa frase aí já tem muita coisa para a gente comentar. Primeiro, o termo a caixa. Dentro da sequência do livro, antes desse capítulo, tem uma passagem que o nosso irmão Edvaldo fez, né, de apresentação sobre o Akasha, e a gente consegue entender através do texto que vem antes, que justamente o Akasha é aquele elemento básico que constitui tudo, é como se fosse o espaço vazio que é preenchido por um elemento tão sutil, né, que, na verdade, a gente não consegue compreender dentro da nossa química. Começa que a caixa é elemento básico, né, vamos dizer assim, é o mais elementar da constituição do universo, dentro de uma cosmologia hinduísta, e é através dele que tudo se constitui, é através dele que são registradas as informações de todos os níveis e todos os planos, porque existe a caixa em todos os planos. Então é importante que a gente fale um pouquinho do Akasha, e eu sugiro que vocês assistam a aula de Edvaldo, para que entendam um pouco mais ainda. Mas é interessante entender porque a partir do Akasha é que os elementos se desenvolvem, se distribuem no universo e se constituem no universo. Outra informação que está contida nessa fala aqui, que daria um desdobramento muito profundo, talvez até uma palestra inteira, mas como nós estamos aqui com um conteúdo mais elementar, nós vamos falar que esses elementos que estão colocados aí, que está sendo dito que não devemos confundir com os elementos da química, é porque os elementos químicos, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, esses aí passaram a ser chamados assim depois de um certo momento em que a alquimia deixou de ser alquimia e passou a ser química. Mas até um determinado momento em que nós tínhamos alquimia como conteúdo, e muitos dos conteúdos da alquimia se perderam quando se transformou em química, né, vamos dizer assim, porque os cientistas deixaram de lado, não acharam interessante, não acharam importante, mas quando a gente fala em elementos antes da química, né, elementos no sentido pré-químico, nós estamos falando desses quatro que nós falamos: terra, fogo, água e ar. E muita gente, eu sempre digo isso quando eu falo dos elementos, muita gente acha que é um pensamento primitivo, um pensamento ainda pré-científico, mas eu posso dizer a vocês que não, porque eles antecipavam, inclusive, um conhecimento que ainda não era tão profundo na química na época, porque não existia nem química. A informação de que existem diferentes estados da matéria, porque a Terra, por exemplo, representa o sólido, é como se fosse um símbolo do sólido, né? A água representa o líquido, né? O ar representa o gasoso, e o fogo, que muita gente nem sabe qual seria esse elemento, seria o quarto estado da matéria, que é o plasma. E isso é curioso porque a gente vê em vários estudos teosóficos e também esotéricos de um modo geral, o uso do fogo como um conector, vamos dizer assim, do nosso mundo mais físico com o mundo mais sutil. Helena Blavatsky fala muito sobre isso no livro Isis Sem Véu, inclusive dizendo que
o fogo, ele, de alguma forma, balança as estruturas de partículas que existem no mundo físico, fazendo com que ela... Hoje a gente poderia até dizer que, dentro de um conhecimento mais profundo de física quântica, que balança até chegar a outras dimensões, né? Como quarta, quinta, etc. Então, nesse balançar, ela faz com que a gente, quando acenda uma vela, a gente crie conexões com outros planos, com outros níveis. Então, isso é interessante porque muita gente nem sabe da existência do estado plasma, porque a gente na escola estuda só 3 estados, e isso já deveria ter sido atualizado há muito tempo, porque não é coisa nova. Inclusive, William Crookes foi um dos que estudou muito. William Crookes, que era membro da Sociedade Teosófica, ele estudou muito o estado plasma, ele chamava naquele tempo de matéria radiante, e já era para a gente ter incorporado como um quarto estado na matéria. E a gente sabe, dentro da teosofia, quem estudar mais a fundo vai ver que existem subplanos, né, dentro de um plano que corresponde a estes estados na matéria, e ultrapassando o estado do fogo, ou o estado que seria mais sutil do que o gasoso, que seria um supergás, vamos dizer assim, ele já é chamado de éter, né? Já é chamado de ET1, ET2, ET3, assim por diante, até completar 7 subplanos e 7 elementos, né? Eu trago aqui, como eu falei, aquele livro que eu já falei aqui, As Forças Sutis da Natureza, né, desse estudioso, desse indiano aqui, famoso dentro do meio esotérico e do meio teosofista. Então, ele tem um trecho que ele fala das 5 qualidades de cada um dos tattvas. A palavra tattva não tem tradução para o português, né? Mas poderíamos dizer que é uma palavra que corresponderia à natureza essencial das coisas, né? A essência das coisas, vamos dizer assim, né? E também poderiam ser assim, chamado de o substrato das 7 forças da natureza. Então, a gente fala muito na teosofia de 7 raios. Então, os tattvas são os substratos desses 7 raios. Cada raio tem um substrato, então teríamos, no caso, 7 tattvas, apesar de na Índia só falarem de 5. E esses 5 tattvas justamente são correspondentes aos 5 pranas que a gente vê falar na yoga e trabalhado distribuído no corpo todo. Os outros tattvas mais sutis, né, os outros 2 mais sutis, muito desconhecidos, muitos chamam eles de mahatattvas, porque estariam acima dos tattvas conhecidos. Eles estão nos corpos mais sutis, né? No corpo etérico, no físico etérico, no corpo astral e no mental. Então a gente tem aqui, ó, o Akasha é o mais importante de todos os tattvas e deve naturalmente preceder a seguir cada mudança de estado em cada plano de vida. Aí a gente tem aqui, ó, para a gente entender melhor, isso aqui seria assim: terra, água, fogo, ar e éter. E aqui os nomes em sânscrito: Prithvi, Apas, Tejas, Vayu e Akasha. Na Índia, você tem deuses, ou devas, vamos dizer assim, correspondentes a cada um desses tattvas, né? Inclusive, por exemplo, o Vayu aqui, que a gente estuda muito no Vastu Shastra, que é um estudo que eu estou fazendo agora, né, das energias circulando na casa, nas energias tentando equilibrar a casa, né, o ambiente da pessoa energeticamente. Esse Deus, essa deidade que está aqui, ela é representada por um ser que está sobre um antílope. E não é à toa porque está representando o vento com toda a velocidade que ele tem. Então, cada entidade aqui, cada deva que tem aqui, está associada a um elemento, e a gente vai ver mais adiante que esses devas têm muito a ver, estão relacionados com o outro ponto que a gente tem a abordar, que é dos elementais. Mas é interessante também fazer essas correlações com os sentidos e com as qualidades. Então, cada uma desses 5 tattvas, desses 5 elementos, estão associados também a os nossos 5 sentidos, né? E a Helena Blavatsky fala muito também que os outros 2, que ainda não estão desenvolvidos, estão associados a sentidos que ainda precisam ser trabalhados. Diga-se passagem, nós vamos pegar um outro capítulo também deste livro que a gente está estudando, Deidades, Cosmo e Homem, que vai falar justamente das rondas, das cadeias planetárias, etc. E a gente vai entender um pouco mais, por exemplo, os ciclos de evolução
como se fossem a encarnação e morte e reencarnação do universo. E esses ciclos que a gente chama de Manvantara e Pralaya, eles, a cada ciclo, a gente vai ganhando alguns poderes, algumas condições melhores de atuação no mundo. E segundo essas informações, como nós estamos no quarto, né, na quarta ronda, a gente, quando chegar na quinta, a gente vai ter o éter ou a caixa, vamos dizer assim, no nível mais sutil, como algo pertencente ao nosso cotidiano, a nossa possibilidade de interagir com ele, né? Então, aqui, entre as qualidades, nós temos a terra associada à coesão, a água associada à contração, o fogo associado à expansão, o ar associado à locomoção e o éter associado ao espaço, né? Bom, outro trecho do livro diz: a ciência oculta reconhece 7 elementos cósmicos, como eu falei, né? 4 inteiramente físicos e o quinto é material. Os 2 restantes ainda estão absolutamente além do alcance da percepção humana, né? Então, isso é uma informação que vem desde lá de Helena Blavatsky, né? E aqui eu trouxe só para título de ilustração um quadro que eu já fiz algum tempo atrás, quando eu falei um pouco sobre química oculta, que é um assunto de grande importância dentro da teosofia, que aprofunda um pouco mais isso que nós estamos falando. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas é só para mostrar a vocês que dentro da abordagem física, a gente tem esses 7 estágios aqui, né? E dentro da química oculta também. E aí a gente teria o sólido, o líquido e o gasoso, associado, como eu já disse, à terra, à água, ao ar. O fogo, que é o éter 4, associado, que é também o plasma, vamos dizer assim, o termo que é usado na ciência. Seria aqui o éter 4, né? E teria uma outra nomenclatura que usam na química oculta, que é a matéria protoelemental, né? E depois temos o éter 3, o 2 e o 1, sendo que o éter 1 seria o átomo primordial, não o átomo que a gente conhece na química, né? Que o átomo que a gente conhece na química ainda estaria aqui, né? Entre os elementos gasosos, porque ele constitui os elementos gasosos numa distância maior. Ele deixa de ser átomo, como a gente conhece na química, quando entra no estado de éter, né? Porque já separa o núcleo dos elétrons, o núcleo da eletrosfera, e aí já cria um supergás, se o gás já é sutil, imagina o supergás, o plasma, mais sutil ainda. Então a gente tem aqui, nesse estágio, íons que já não são mais átomos. Então repare a diferença do átomo da química e o átomo da teosofia, que está cá no E1, que seria muito mais sutil ainda, e que pode ter um equivalente dentro de uma hipótese que se desenvolve desde a década de 70 do século XX, que é das supercordas. Então, o éter mais sutil seria correspondente às supercordas, né? Então, aqui só mais uma ilustração mostrando aqui de uma maneira mais didática que o mundo físico estaria dividido entre seus elementos em um físico denso, onde estariam esses 3 elementos aqui, né? O sólido, o líquido e gasoso, e teríamos o físico etérico, que estaria incluindo o éter 4, o éter 3, o éter 2 e o éter 1. E aqui os correspondentes, se vocês quiserem depois com calma olhar detalhadamente, para quem já domina mais o assunto, podem estudar isso aqui, dando uma parada aí no vídeo e dando uma olhada direitinho sobre cada um desses elementos. Para a gente não perder tempo, vamos adiante, porque esse não é o foco do trabalho. Eu trouxe aqui até algumas ilustrações que dão uma ideia mais ou menos de como seria esse éter primordial, esse átomo utérrimo, como muitos chamavam, né, no passado. Bom, em um outro momento, na página 70, já adiante, quando o autor já entra no conteúdo dos elementais, ele diz: os elementais são centros de energia viva, as almas ou espíritos dos elementos. O termo é aplicado particularmente a essas entidades, pois tal o são que ocorrem nos 3 reinos que precedem o mineral em nosso mundo físico. Então, a gente vai entender mais adiante num quadro que eu vou mostrar para vocês que existe um processo de reencarnações, ou vamos dizer assim, de vidas sucessivas do Atma, da chispa divina, em elementais cada vez mais densos,
o que é chamado por muitos involução, apesar de não poder ser entendido assim, de certa forma, na essência. E depois a gente vê um processo evolutivo novamente, quando o elemental vem até o mundo, chega até o mundo físico, e aí começa um processo de retorno, né? E nesse retorno a gente vai ter umas possibilidades da evolução, que pode ser a sequência acontecer uma evolução humana ou uma evolução elemental. Alguns teosofistas questionam outras possibilidades de evolução, mas como a gente não tem profundidade de informações sobre isso, não temos como dizer muito sobre isso, então só especulando mesmo, né? Eu trouxe aqui também esse slide que vem de uma outra palestra que eu fiz, somente para que a gente saiba de como surgiu o termo elemental, né? Quem criou foi justamente um eminente alquimista, né? O Paracelso, que tem um nome complicadíssimo. O nome dele, na verdade, é Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, que viveu entre 1493 e 1541. Então, ele afirmava que por trás do aspecto material dos quatro elementos existia uma contraparte espiritual invisível a que ele deu o nome de elementais ou gênios. O nome oxigênio, hidrogênio, vem daqui, viu? Porque, por mais que a gente hoje considere, ou os cientistas químicos, ou nós não, mas os cientistas químicos, etc., considerem a alquimia passado, que é pré-história, etc., uma coisa ultrapassada, na época os cientistas não achavam isso, porque sabiam que só existiu a química por causa da alquimia, e é quase como se a gente estivesse deixando de lado uma parte importante. Tirando o espírito da química, né? Tirando o espírito da alquimia, você tem a química. Então a gente vê aqui elementais das mais variadas e infinitas formas, cada qual realizando um trabalho de natureza construtiva nos quatro elementos que formam a Terra, elaboram tudo o que existe na natureza em todo o seu esplendor. Então aqui a gente já vê de cara que para cada um dos quatro elementos, ou se a gente quiser expandir para como nós entendemos dentro da teosofia, para cada um dos 7 elementos, ou tattvas, e mahatattvas, a gente tem elementais específicos. Mas isso, quando é dito, a pessoa entende erroneamente, porque pensa assim, só existe um elemental para cada um desses elementos. Mas esse é o grande erro. Na verdade, eles estão presentes em uma quantidade imensa, porque eles são como se fossem a alma de cada partícula, a alma de cada átomo que constitui esses elementos. Então, entendido de uma maneira mais profunda, a gente vai perceber que eles estão em uma quantidade enorme e em uma variedade também infinita, porque eles, no nível mais subquântico, ou no nível mais subatômico, eles têm uma forma, e no nível, vamos dizer assim, mais orgânico, né, do tamanho de um órgão, do tamanho de um ser humano, do tamanho de um animal pequeno, de um inseto, eles têm diferentes formas também e variam de lugar para lugar, de acordo com a atmosfera, com a etnia, como se eles tivessem suas etnias também a cada localização. E o curioso é que Helena Blavatsky diz que eles costumam migrar, eles acompanham as pessoas, às vezes se sentem uma ovelha negra em um determinado lugar, porque vão para um outro lugar que não faz parte do mundo deles. E, segundo Helena Blavatsky, também eles estão sob, de certa maneira, a possibilidade de nosso controle. Nós podemos, inclusive, controlá-los, a gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui eu trouxe uma indicação de um filme, né, que é O Encanto das Fadas, que foi lançado em 1997, muito interessante. Esse filme ele é tão importante para a gente dentro da teosofia, que ele tem, inclusive, a participação de Lilith Bita, ele aparece, assim, não o Lilith Bita mesmo, o ator fazendo um papel, e mostra como a história aconteceu, a história das irmãs de Yorkshire que viram os elementais e que o Arthur Conan Doyle estudou, né? Como elas poderiam ter visto, e depois, quando as fotos foram divulgadas, como naquele tempo havia uma mania muito grande das pessoas retocarem as fotos eram muito com má resolução, e aí quando retocava, aí vinha logo aquela coisa,
Será que foi verdade o que aconteceu ou foi realmente um desenho por cima? Então, realmente fica complicado, porque quem olha os desenhos pintados vai achar que é uma mentira, uma fraude, porque vai ver os desenhos pintados retocados. E a história, e esse filme é muito interessante porque ele mostra como elas próprias decidiram depois dizer que era mentira, por conta das pressões que elas estavam sofrendo. E como depois a gente vê que por trás de tudo aquilo havia somente uma negação, porque elas não sustentaram, não conseguiram sustentar essa verdade, porque as pessoas caíram matando, caíram em críticas, né? A gente tem aqui algumas das ilustrações e o Arthur Conan Doyle aqui, né? O próprio Geoffrey Hodgson também estudou essas imagens, estudou esse caso e apresenta muito esse caso no seu livro Reino dos Deuses, né? Bom, um outro livro que eu acho fundamental estudar é esse do teosofista Franz Hartmann, que era parceiro lá da época de Helena Blavatsky, e ele diz o seguinte, né? O livro é Os Elementais, Sua Natureza e Diversas Categorias, Grupos, Gêneros e Classes, escrito em 1887. Foi até um ano antes de Doutrina Secreta. Então, assim, existem milhões de seres de natureza não totalmente espiritual no espaço. Possuem várias índoles. Alguns são de extraordinária sabedoria, outros são de assustadora maldade. Alguns são hostis, como demônios para com os homens. Outros servem de mensageiros de paz entre a terra e os céus. Isso, na verdade, é uma citação de Helena Blavatsky do livro, né? Então, está aqui como de Sir Burton Lytton. Então, assim, mas, na verdade, ela comenta muito sobre isso, e ela fala, por exemplo, que todas as diferenciações na matéria que existem, sejam elas de energia ou de substância, né, são vivas, né? E essas diferenciações, elas são, digamos assim, originárias da vida una, são, digamos assim, manifestações da vida una direta, que se manifestam como múltiplas vidas e como uma variedade de propriedades e poderes, né, que vão dar diferentes circunstâncias. E aí ela caracteriza, por exemplo, duas categorias, duas classes, vamos dizer assim, de elementais. Né? Por isso que a gente vê aqui falando de grupos, classes. Então, um estudo taxonômico dos elementais, se isso fosse possível, por conta de ser algo complicado de se fazer, porque primeiro dependeria de uma vidência tão boa quanto a de Libita e de Helena Blavatsky e de Annie Besant, que pudesse fazer isso em vários lugares viajando pelo mundo. Isso foi até tentado por Leadbeater e foi tentado também por Geoffrey Hodgson, continuando o trabalho de Leadbeater, mas é um trabalho insano, um trabalho difícil, complicado. Mas ela consegue dividir pelo menos duas grandes classes, as chamadas inferiores e superiores. Os inferiores correspondendo aos seres elementais e os superiores aos seres angelicais, aos seres regentes, como ela chama, né? Os seres elementais ainda é questionado até o termo seres aí, né? Porque muitos nem consideram como seres, né? Mas entes, formas que são destituídos de alma, mas eles de certa forma fazem muita bagunça e conseguem ter alguma autonomia na atuação deles, né? São chamados espíritos da natureza e os seres regentes são as hostes angelicais, como o Geoffrey Hodgson costuma chamar, e a hierarquia angélica toda, né? Que é toda uma sequência de seres que estão em níveis superiores aos elementais, né? Então, uma coisa curiosa também é que Helena Blavatsky, em um certo momento, conversando com William K. George, que é também um eminente teosofista conhecido, autor de vários livros, ele descreve em um dos escritos seletos de Helena Blavatsky, ele fala que ela falou para ele que iria pedir a um elemental para emitir um som de um sino em determinado momento. Demorou um pouco, mas o sino aconteceu e ele conta esse relato como uma prova bem forte da capacidade que a gente tem de atuação sobre eles, podendo fazer eles executarem algumas tarefas. E como eles não têm ética, moral, essas coisas, elas podem ser usadas como muitos usaram no passado em magia negra,
e também pode ser usado como magia branca, como algo positivo. E nas orações a gente acaba usando, mesmo sem saber. Isso é uma coisa que, inclusive, a Helena Blavatsky diz que, às vezes, a gente usa os elementais sem nem saber. Né? Os elementais que estão ao longo do nosso próprio corpo, dentro e fora, na nossa aura, estão sendo o tempo inteiro trabalhados dentro da nossa consciência. Por isso que muita gente não entende assim, como é que a gente, quando tem um pensamento positivo, por que, que esse pensamento positivo se transforma em alguma energia, né, boa? É porque nós atuamos com a mente sobre a matéria? É porque, na verdade, nós atuamos com a nossa mente consciente sobre outras mentes conscientes que estão à nossa volta. Às vezes até mais simples do que nós, em complexidade, em compreensão e tudo. E essa atuação é como quase um diálogo, e é por isso que Geoffrey Hodgson o tempo inteiro diz que acaba acontecendo quando a gente tem uma intimidade com esses elementais que estão à nossa volta, acaba acontecendo uma fraternidade entre anjos e homens, entre seres elementais e homens, né? Mas Helena Blavatsky, que via os elementais, costumava descrever eles muitas vezes não com formas assim. A gente vê fadinhas, a gente vê aquelas figuras assim lendárias que a gente até vai mostrar aqui, porque acaba sendo algo lúdico a gente trazer isso. Mas o que a gente precisa entender claramente é que eles são formas de energia. Eles são vistos por ela era citada como se fossem massas giratórias que irradiam muitas vezes. Então, são formas que muitos hoje até comparam a formas fractais, né? Formas fractais que são usadas muito em computador, em ilustrações, em design gráfico, essas coisas, né? Então, é bom que a gente sempre entenda isso, que nós atraímos os elementais, nós podemos fazer eles, e nós a fazerem algumas coisas, e também cultivamos essas energias e atraímos para que eles possam manter energias positivas vivas em nós. E caso contrário, quando a gente se irrita ou acontece alguma coisa de ruim conosco, a aura que a gente alimenta com energias não muito boas também, às vezes, são digamos, tomadas de elementais que estão com intenções não muito boas. Né? Bom, aqui num outro livro que eu recomendo, acho interessante, né, que eu só estou botando uma citação de cada livro, que é esse de Edson Almeida Pedrosa, Habitantes do Mundo Invisível, que trata muito dessa questão também. Ele fala assim, citando o Hartmann, que eu mostrei na estante, né? Para Hartmann, o homem não passa de um conjunto de elementais quando se considera a sua parte espiritual. Ele é um filho da terra, um elemental. Só o espírito, Atma, Budi e Manas, está fora, ou a alma, né, vamos chamar assim, né? Está fora dessa categoria. Então, assim, só aqui a gente já vê como os elementais estão participando de praticamente tudo, tanto do mais denso elemento material, que aí a gente entra nos elementais de terra, até os mais sutis, né, dos elementais de Akasha, os elementais que vão englobar um corpo inteiro. Então, o elemental que engloba o nosso corpo inteiro é o nosso anjo da guarda, na verdade. Né? É o Deva que nos ajuda, que pode até estar dividindo essa ajuda, ajudando outras pessoas também em conjunto, mas, de certa forma, ele tem uma responsabilidade sobre todos os devas que estão ali. Então, quando acontece um problema de saúde, é possível acionar os pequenos elementais que poderiam estar próximos a um local, a um órgão que está deficitário, e isso ser um verdadeiro sistema complexo que algum dia a gente talvez entenda e talvez algum dia a gente possa até fazer uso na nossa medicina, quando a medicina se tornar mais avançada. Né? Daí resulta o histórico conflito entre a tendência para a que é humanidade, né? Não, tá certo, é mundanidade mesmo, e o esforço para alcançar a sublimidade, né? O apóstolo Paulo expressou assim a angústia dessa dualidade. Agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então veja que ele fala aí em Romanos, capítulo 7, versículo de 17 a 18, ele está praticamente dizendo isso, que ele tem em volta dele seres que ajudam muito, mas também que podem trazer ele para lá para baixo, mesmo ele querendo se reerguer, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão em níveis terríveis, aí você diz assim, mas
depressão envolve até o aspecto biológico, existe o aspecto neurológico, mas quem disse que no neurológico também não tem atuação desses seres? Aí você fala, mas e como que então o remédio atua positivamente? Porque o remédio também tem seres, também tem energias vitais ali que vão interagir com seres e que vão fazer um processo acontecendo. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que, em paralelo a esse mundo físico, físico denso e físicos mais e sutis, astrais, mentais, etc., os mundos astrais mentais, existem outros mundos que estão acontecendo, milhões de coisas que a gente não está vendo, não está sabendo, e compreender, saber da existência de tudo isso, nos ajuda a também a entrar em contato, a buscar esse tipo de contato, ainda que seja um contato não tão consciente assim, mas dentro de uma meditação, dentro de um estado de êxtase maior, estados alterados que podem fazer a gente conectar com seres mais sutis dessa natureza que nós estamos falando aqui, certo? Bom, e aí eu trago mais um livro aqui que é O Lado Oculto das Coisas, que no capítulo 6 é só sobre os espíritos da natureza. Mas eu só vou citar aqui algumas características que eu já tinha separado para palestras anteriores, né, e que foram enumeradas por Charles Leadbeater. E elas ajudam muito a explicitar muito bem os elementais e a caracterizar muito bem eles. Né? Então, vamos ver. A primeira delas, não são humanos, pertencem a outra linha de evolução, contudo, a nossa linha se encontra se encontra com a deles nos estágios mais elevados conhecidos. Então, lá, quando a gente chega num estágio muito posterior de evolução, quando a gente chega no estágio dos adeptos, dos Mahatmas, a gente pode, inclusive, escolher que caminho seguir, se caminho da evolução angelical, a gente vai mostrar até isso em um gráfico, ou se continuar no caminho evolutivo humano. A segunda característica, em geral, se afastam dos homens, mas nos imitam, inclusive nas formas que plasmam para seus corpos. Então, quando a gente vê um elemental com formas mais humanoides, ou até mesmo quando alguém diz assim que num vislumbre de clarividência consegue ver a pessoa meditando por Buda e consegue ver a imagem de Buda, aí a gente pensa que é o Buda mesmo ali, né? Mas não, na verdade são muitos deles, são elementais que estão ali se agrupando e imbuídos da energia da pessoa, mentalizando no Buda, aparece um Buda. E muitas vezes elementais que cultivam a devoção junto conosco, porque nos imitam, de certa forma, eles se sentem tão ligados à questão que plasmam formas de pensamento que são daquela imagem, daquela figura do ser, da entidade. Né? E as deidades que aparecem em muitos dos clássicos trabalhos míticos e místicos de religiões antigas também retratam essas formas de pensamento e essas imagens criadas pelos próprios elementais. Então, por isso que essa ideia de que aparece uma fadinha ali e tal, a fadinha, como já virou uma figura conhecida de todo mundo, então, às vezes, os elementais, algumas pessoas olham e já enxergam a fadinha, algumas pessoas conseguem ver, né? Enxergam a fadinha, enxergam figuras humanas ali, porque eles tentam reproduzir de alguma forma, quase escultoricamente, trabalhando com o éter, no sentido de tomar uma forma que possa ser mais conhecida por nós e que tenha uma interação melhor conosco. Né? O terceiro item, ele diz, não se alimentam de comida ou bebida, e sim da matéria de seu plano. Ou seja, os elementais etéricos se alimentam do éter, do nível que eles estão. Né? Os elementais astrais, bom, e eu digo do que eles estão, porque vocês viram que tem o éter 1, éter 2, éter 3. Então, tem elementais que a parte mais densa deles está no éter 4, outros que a constituição mais densa dele está no éter 3, outros que a constituição mais densa dele está no éter 2, e outros que estão num nível tão sutil que só tem átomos primordiais tão espalhados e energeticamente, e só acima dele só matéria astral. Então, esses muitas vezes se alimentam até mais de matéria astral, porque já estão mais no astral do que no físico, né? Então, eles se alimentam dessa energia astral mental ou etérica, a depender do nível em que eles se encontram. São capazes de produzir elementares, que é diferente do elemental, são formas, pensamento, né?
você cria, eles têm as formas de pensamento que aglomeram aquela energia, né? Essa mesma comida que alimenta eles, eles podem aglomerar e plasmar formas, que até verdadeiras criaturas, né? Verdadeiras figuras, né? Como eu disse na estante, o próprio Buda, que o pessoal cria com a devoção. Então, esses elementares que seriam os famosos cascões, os famosos seres que aparecem nos centros espíritas, nas mediúnicas e tal, e que eles conseguem plasmar e criar formas no processo dele de interação com o plano que eles estão, eles usam muito essas energias. Né? Não envelhecem nem morrem, apenas desintegram quando suas energias se esgotam. Desaparecem. São deletados daquele ponto, só que, como eles possuem, como eu disse que alguns têm o corpo mais denso, o éter, outros o corpo mais denso, o astral. Então, quando ele desaparece no nível do etérico, continua o astral, e esse astral vai constituir outras estruturas, outras entidades, porque eles formam alma-grupo. Então, toda aquela experiência vai para essa alma-grupo, e essa alma-grupo vai conseguindo o seu processo evolutivo a partir das experiências dos vários elementais que desapareceram, mas aquela experiência foi aproveitada e é aproveitada para compor uma constituição de um outro ser que se formará no futuro mais complexo. Né? Se comunicam através de cores e de sons, né, de energias. Né? Então, por isso que até aquela velha fala dos contos de fadas, que quando a gente diz que acredita em fadas e bate palmas, né, alimenta as fadas, porque de alguma forma a gente está gerando ali energia, já está gerando cores na nossa aura e sons que vão chegar até esses seres elementais que também, de certa forma, dependem de nós, dependem de alguma forma, tem suas, talvez, problemas de psicológicos, se é que a gente pode dizer assim, né? Tem os problemas de autoafirmação, etc, etc. Bom, possuem distinção de polaridade, mas não de gênero. Então, eles, de certa forma, podem ter correspondentes do masculino e feminino, mas não sendo propriamente um ser masculino, um ser feminino. Então, essas polaridades vão existir, vão acontecer porque eles vão trabalhar, às vezes, em duetos, vão trabalhar em grupos, e essas organizações vão ser de acordo com essas energias e as atrações entre eles também. Certo? Eu trouxe aqui um esquema que está nesse livro que eu mostrei nesse estante, de Peter, que ele está, na verdade, eu mostrei que o lado oculto das coisas, mas que ele também foi publicado separadamente nesse livro aqui, né? Você encontra os espíritos da natureza, ele separado, né? E você vê aqui uma tentativa de subdividir, né, em classes, né? A evolução dévica, a evolução humana, e aí a gente tem aqui os mais elevados estão aqui em cima, né? Os anjos do mental superior, os anjos do mental inferior, os anjos do astral, né? Então eu botei aqui na sequência porque não tem muita subdivisão nem detalhes, a gente não conhece muito. Na verdade, o que a gente conhece é da hierarquia que a gente vê na Cabala nos estudos do próprio cristianismo, né? O cristianismo primitivo do gnosticismo. Né? Aí você daqui para baixo você tem os elementais, e aí você tem aqui silfos, que são os mais sutis, né, astrais. Aí a gente tem aqui os etéricos superiores, espíritos das nuvens, espíritos das águas, um pouco mais densos, e aí tem as subdivisões deles, de água doce, de água salgada, de formas etéricas, formas vagas etéricas de mar profundo. Aí tem, aqui não é propriamente peixe, mas os elementais que ficam circundando os peixes, né? Aqui são os elementais que estão agrupados em volta desses seres todos. Então, tudo isso que está aqui, gente, não se trata dos seres animais conhecidos na biologia. São os seres que estão agrupados nesses, né? Porque, como vocês vão ver daqui a pouco, os elementais eles se agrupam formando outros aglomerados maiores. E aí a gente tem aqui o reino vegetal, o mamífero, os animais domésticos, os homens primitivos, os homens comuns, homens adiantados, discípulos adeptos dentro da evolução humana. E aqui a evolução dos devas, que envolve os elementais, que seriam os seres mais
os seres mais inferiores dessa cadeia evolutiva, angelical, e os seres mais elevados, que são os anjos. E aqui umas ilustrações que a gente acabou fazendo. Esse aqui ficou até por baixo da tarja, mas então a ideia é que a gente tentasse ilustrar o caminho todo, né, dessas imagens. Claro que isso daí, com certeza, por um tempo maior de pesquisa que Leadbeater fizesse, ele iria aprimorar, ele iria trazer informações a mais, como um cientista que, quando faz a primeira classificação taxonômica, precisa rever, reanalisar e estudar melhor. Ele fez isso. Então, aqui a gente tem a linha limite da individualidade, a linha limite da consciência cósmica, e a partir dessa linha limite da consciência cósmica, que é onde estão os adeptos, os discípulos e os homens adiantados, a gente teria a possibilidade de passar de uma evolução para outra. E uma vez passando, aí já não volta mais, porque vai seguir o caminho evolutivo daquela que foi escolhida, né? Então, como eu disse a vocês, os 7 corpos, eles têm seus elementais. Então, repare que essas auras que a gente colocou aqui, elas são auras formadas também de elementais que dão vida, dão dinâmica aí, né? Fazendo essa matéria circular e fazendo as cores vibrar de acordo com a sintonia que nós temos, tanto de emoções no astral, de pensamentos no mental, intuições ou pensamentos sem forma, sem imagem, conceituais no mental superior, no causal, e intuições mesmo bem sutis no búdico, né? Então, a gente tem aqui elementais que são mais densos, que são relacionados ao elemento terra, elemento água, elemento ar, elemento fogo, e o akasha, que seria um elemento já etérico, né? Então, só para ilustrar e mostrar para vocês que já foram colocados em imagens por artistas o que foi descrito por videntes em vários livros, e isso é importante para que a gente possa ter uma noção. Em várias localidades eles mudam um pouco. Se você estiver numa floresta, os elementais são muito mais vivos, uma energia muito mais forte quando você está na cidade, né? Do que quando você está na cidade. E aí a gente tem aqui um marra-caixa, que seria esse elementado associado a níveis ainda mais sutis e que a gente não tem quase nada de informação sobre isso. Helena Blavatsky, no livro, ela é citada de novo e ela diz o seguinte: de acordo com as antigas doutrinas, cada membro dessa variada população etérica, desde os mais elevados deuses até os elementais sem alma, possui, pelo movimento incessante inerente à luz astral. A luz é força e esta é produzida pela vontade. Como esta vontade procede de uma inteligência que não pode errar, pois é absoluta e imutável e não tem nada dos materiais do pensamento humano nela, sendo pura emanação suprema da própria vida una. Procede desde o início dos tempos, de acordo com leis imutáveis, para desenvolver o tecido elementar necessário para gerações subsequentes do que chamamos de raças humanas. Aqui ela resume tudo que a gente falou até agora, né? De certa maneira, mostrando como eles têm uma tarefa, uma missão muito grande. A gente poderia pensar assim: como pode um ser que não tem livre-arbítrio, que não tem alma, que não tem ética, mas que não tem também, não tem nada, porque estariam na Terra? Eles têm uma função, eles têm uma missão importantíssima, que é essa missão toda de constituir tudo que faz parte desse mundo e partilhar do processo evolutivo, contribuindo com o processo evolutivo também desses elementos que estão em cada plano desses. Então, essas evoluções procedem do mundo do espírito para o mundo da matéria grosseira e, por meio dessa, de volta à fonte de todas as coisas. Nessa cadeia completa de desdobramentos, os seres elementais espirituais tiveram um lugar distinto, intermediário entre os extremos do espírito e da matéria densa, como o elo perdido do Sr. Darwin entre o macaco e o homem. Ou seja, as impulsões da evolução também têm a participação dos elementais. Os impulsos evolutivos, criativos e de tudo que acontece que depende da nossa consciência, mas depende de um mecanismo, né? Esse mecanismo que, fora o mecanicismo do passado, né, dos materialistas, a gente pode entender dentro de uma visão espiritualista e esotérica
que o mecanismo, na verdade, é esse aí, da utilização dos elementais. É a tecnologia divina, como eu costumo dizer. O Zanoni é citado pela própria Blavatsky e é repetido por Geoffrey Zartin no livro, né? É no Iso Sem Véu que ela fala. E ela diz assim, a frase é muito maior, mas eu quis simplificar dizendo o seguinte, o infinito circundante que vocês chamam de espaço, o implacável ilimitado que divide a Terra da Lua e das estrelas é preenchido com vida correspondente e apropriada. Se a gente quiser ir mais a fundo, é preenchida com a caixa. Se a gente quiser ir no detalhe de como é preenchido, preenchido por manifestações dessa caixa que atuam através desses seres elementais, através de elementos, através de elementares. Né? Aí a gente tem aqui uma ilustração que eu criei, que é assim, eu tentei traduzir o que eu via, o que eu entendi em poucas palavras, sabe? Aquela fala de Confúcio, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então foi o que eu trouxe aqui, tentando mostrar um átomo primordial, que eu já falei para vocês lá atrás, ele ampliado e como ele é constituído de elementais, elementais do éter. Então veja que minúsculos, né? As bolhas do Collium que estão ali estão constituídos de elementais muito microscópicos, muito mais além, porque assim, imagine que se o éter, se o próprio átomo primordial ele já é minúsculo, abaixo do nível quântico, é subquântico, abaixo de qualquer microscópio eletrônico, né? 10 elevado a menos 35 é o que é considerado o tamanho dentro da visão das supercordas. Imagine que isso aí seria um tamanho tão minúsculo, né? Que a gente nem consegue compreender, nem imaginar. E nisso aí estariam elementais constituindo. E aí a gente teria os elementais do elemento em si, olha que parece trava-língua, né? Mas o elemental do elemento que vai atuar sobre o próprio elemento em si, mas elemento considerando da teosofia e do esoterismo, não o elemento químico. Então, fazendo parte aí da constituição, atuando com a energia por exemplo, a gente tem o Agni, que é o elemental é o Deva do fogo, né, que vai atuar sobre vários seres que vão estar como se fosse uma empresa com hierarquia, né? O grande chefe, depois os subsetores, até chegar lá na salamandra, que é o elemental do fogo, e vai poder atuar com uma certa hierarquia nesse comando do processo. A gente tem o elemental da substância, esse sim, aí uma linguagem mais científica da ciência convencional. Ele tem aí, de uma determinada substância, a gente tem os elementais correspondentes. E, por último, o elemental do corpo, porque os elementais, como eu disse, eles também têm um agrupamento e têm um ser que controla aquele corpo. Mais ou menos como o que acontece com o Logos. Para quem sabe do significado do Logos, que viram até em textos anteriores do livro, aqui expressos também pelo pessoal, o Logos, ele está lá, né, como o Logos solar, e tem o Logos planetário, tem o Logos da galáxia, tem o Logos do universo inteiro. Então, enfim, a gente vai entender que mal conhecemos o Logos solar e as suas manifestações, as suas emanações, imagine conhecer os Logos mais sutis, mais incognoscíveis. E a mesma coisa acontece com os elementais na divisão hierárquica. Mais uma frase de Helena Blavatsky que diz: não há uma coisa acontecendo sobre nós, não importa o que aconteça, em que os elementais não estejam envolvidos. E aí eu lembro de uma frase que Annie Besant, que ela escreveu no livro dela, Evolução da Vida e da Forma, que eu usei na palestra e que eu trago aqui de volta. Ela diz uma frase que é inspirada nessa e que com certeza acrescenta alguns detalhes. Ela diz: não morre homem algum na terra sem um deva ferindo o corpo cujo trabalho foi concluído. Não ocorre nenhum dos chamados cataclismos naturais sem que um deva presida sua execução. Não recebe auxílio o necessitado sem que um deva guie a mão do invisível protetor. Todo fenômeno é o véu de um deva e nada é feito sem a participação de um deva. E aí entenda a deva como toda a cadeia. Ela está aí se referindo desde o ser mais avançado
até o mais, né, inferior dessa hierarquia dévica, vamos dizer assim. Cada pessoa tem em torno de si um fluido, ou um plano, ou esfera, ou energia, como queira chamá-lo, no qual são constantemente encontrados elementais que compartilham de sua natureza. Aí eu trouxe aqui uma ilustração da aura humana e tentando mostrar como aqui aparecem várias estruturazinhas, como se fossem os elementais que estão atuando na. Claro que é uma representação, eles não são tão grandes, eles são muito menores até, e mostrando a estrutura da aura, né? Como ela ganha cores e ganha energias. Aqui a gente tem um agrupamento de elementais formando uma cor vermelha, quase como se fosse dentro daquela visão de Rupert Sheldrake dos campos morfogenéticos, né? Então eles estão na mesma sintonia do vermelho e estão agrupados aqui. Aqui na mesma sintonia do azul, da devoção e tal, e está associado aqui. Então eles se agrupam formando a energia e dando expressão à energia que eles recebem e que eles alimentam e se alimentam e que também dão continuidade à energia. Né? E aí Helena Blavatsky diz o seguinte também em Isso Sem Véu: gnomos, silfos, fadas, djinns, etc., são a alma dos elementos, as forças caprichosas da natureza que atuam sob uma lei imutável inerente aos centros de força com consciência não desenvolvida e corpos de matéria plástica que podem ser reveladas segundo a vontade consciente ou inconsciente do ser humano que se põe em relação com eles. Um detalhe importante que ela fala é que os elementais podem aparecer para os homens se quiserem, dependendo da interação que eles têm. Então veja que eles têm algum tipo de consciência, dependendo do estágio em que eles estejam, né? Eles podem ter maior domínio ou menor domínio sobre isso. Então eles podem aparecer como muitos aparecem e a gente pode, quando a gente consegue ter um comando, uma interação com eles, pode pedir para que eles apareçam, pedir para que eles se manifestem para nós, muitas vezes até que se manifestem para outros também. Né? E aqui um estudo que está no livro de Hartmann, né, Franz Hartmann, e que é um estudo bem interessante, mostrando como os elementais têm sido em várias culturas chamados. Claro que não tem tudo aqui, porque a gente falou que em cada local, na Irlanda tem elementais diferentes, que Lidbita já disse que nas viagens que ele fazia, ele via diferenciações, na França, na Inglaterra, na Índia. Mas aqui a gente pode dizer como eles eram chamados por algumas culturas. Então, elementais para a teosofia, gênios na alquimia, daimonis nos gregos, devas pelos persas, devas no budismo e no hinduísmo, suras ou asuras no hinduísmo também, parajapatis ou butas também no hinduísmo, porque o hinduísmo não é um só, né? Tem várias denominações. Anjos no cristianismo, no judaísmo, Tsaba no cristianismo e judaísmo também, Amshapendis no zoroastrismo, Sefirot ou Shedim na Cabala, Jin no islamismo, que deu origem ao gênio, né? Ao gênio da lâmpada. Né? Então, Kami, o shintoísmo, Afriten entre os egípcios, Kaiser entre os mexicanos, clãs no xamanismo, faroares no mazdeísmo, kobold na mitologia germânica, goblin na mitologia nórdica, orixás elementais e encantados na Umbanda e no Candomblé, e deidades guardiãs na Wicca, que é a religião das feiticeiras e das bruxas, de um modo geral. Então, aqui é um quadro, né, caminhando já para o nosso final, um quadro em que a gente utiliza, mostrando aqui para mostrar o processo evolutivo que eu falei para vocês nesse instante. Né? A chamada involução, que é também basicamente a criação. É o momento em que a chispa divina desce e vai habitando cada vez encarnações mais densas para que ela possa conseguir se adaptar aos níveis mais densos, aos poucos, né? Nesse processo de manifestação. Né? E aí a gente tem a evolução dévica, quando o elemental continua como elemental na descida e na subida do seu processo evolutivo,
Mas nós temos também a possibilidade de acontecer a evolução humana, porque o caminho de descida é o mesmo, tanto nosso como dos elementais, e depois a possibilidade de converter de um processo evolutivo para o outro. Na verdade, o ideal é que tivesse até uma seta aqui, eu vou corrigir depois nas próximas, para mostrar que uma seta continuando para cá na evolução humana e uma mudança de rota seguindo para cá na evolução dévica. Aqui uma amostra de que existe uma certa superposição nessa evolução. Então, cada patamar dentro dessa escada, você sai de um nível evolutivo causal, mental, astral, etc., mineral, e aí vai, porque aqui é involução, depois evolução, mas dentro de uma cadeia de sequência a gente tem que colocar na ordem crescente aqui, né? Então, há uma superposição que eu digo assim, em outras palavras, o que eu quero dizer assim, se a gente passa por vários seres de cada estágio, a gente não precisa passar por todos os seres para que passe para o estágio seguinte. Em outras palavras, que eu quero dizer é isso que está aqui, que Leadbeater diz em 1913, no livro Os Espíritos da Natureza, que é o capítulo 6 de O Lado Oculto das Coisas. A vida que atingiu uma grande árvore florestal jamais desce a animar um enxame de mosquitos, nenhuma família de ratos, camundongos ou animaizinhos semelhantes, ao passo que estes são formas apropriadas para aquela porção de onda de vida que deixou o reino vegetal ao nível das margaridas ou do dente de leão. Então, em outras palavras, essa faixa aqui é assim, se uma pessoa evolui quando está nesse estágio aqui, ela vai para um ser mais elementar, né? Mas se ela já atingiu, por exemplo, o estágio de uma árvore, ela já pode ir num caminho mais à frente da escala animal e não ir lá dos insetos, passando por tudo, porque já chegou a um nível mais, digamos assim, mais avançado da ordem vegetal para ele já aproveitar um meio caminho andado. É quase como se fosse, eu diria, uma comparação seria assim, você está fazendo um curso de engenharia e vai partir para o curso de arquitetura. Notou aí a sutileza, como se o de arquitetura fosse mais evoluído de engenharia. A velha briga do engenheiro com o arquiteto. Então, ele não precisa passar por todas as disciplinas que ele já fez em engenharia, ele vai passar já vai eliminar aquelas disciplinas, então por isso que ele já vai mais adiante no processo da evolução, certo? Na evolução angélica, as coisas se repetem exatamente como eu falei, só que aí a gente está seguindo um caminho que não é nem muito conhecido nosso, porque envolve as hierarquias, as potestades, os querubins, enfim, toda aquela terminologia dos anjos que a gente ouve falar dentro do cristianismo esotérico, né? E Geoffrey Hodgson completa que não é 2013, 1913 não, viu? É só um erro que na hora de digitar repetimos o outro, né? Então aqui a gente tem, ele diz o seguinte: anjos e homens, dois ramos da família de Deus, podem ser atraídos para uma comunhão e cooperação íntimas, cujo principal propósito é elevar a raça humana. Então ele é um dos que estudou mais essa interação do homem com o anjo, e nesse processo ele foi um grande pesquisador e os livros dele são muito bons para esse processo todo de estudo. Os seres elementais que habitam um elemento não conseguem interagir como o que habita, aliás, com o que habita outro elemento, mas todos conseguem aparecer para os homens caso queiram, para que reconheçam quão magnífica é a obra de Deus. Então, assim, essa divisão de um material, de um elemento e outro é muito forte. Então, aquele animal, aquele elemental que é associado ao fogo não consegue interagir com os associados à água, à terra, etc. Então, essa divisão é bem clara, vários autores falam. E aí, já que a gente falou dos básicos, dos elementais básicos que são relacionados aos quatro elementos, vamos falar um pouquinho só desses quatro aí, né? Só para fechar, que assim, terra, gnomos e duendes, a água associada a ondinas e nereidas, o fogo associado à salamandra e o ar associado aos silfos e sílfides. Então, os gnomos vivem dentro da terra, das rochas, nas montanhas, nas minas e nas cavernas, e o seu veículo inferior é o etérico. As ondinas vivem nas águas, nos rios, nereidas e ninfas, e nas águas dos mares, as sereias e tritões. Seu veículo inferior é o etérico também.
As salamandras vivem no fogo, nenhum fogo é ateado sem a sua cooperação, mas elas são muito mais ativas no subsolo. Seu veículo inferior é o etérico também. E os silfos e sílfides vivem no ar, já se desprenderam da matéria física e seu veículo inferior é o astral. Então, os silfos e os sílfides são quase similares, assim, quase se confundindo com as fadas, e para muitos ele até é como se já fossem uma fada. E aí a gente só aqui trouxe umas ilustrações que ajudam a gente a entender como cada plano a gente tem uma infinidade. Então, imagine que a dificuldade de um estudioso dessa área, vamos dizer assim, não seria um biólogo, né, um heterólogo, né, que vai estudar o éter, né, os elementais, etc. Ele teria que um trabalho imenso, porque ele teria que estudar como que isso acontece no nível do éter, no plano etérico, não, nos subplanos etéricos do mundo físico, no plano astral, no plano mental, enfim, estudar esses seres, como eles variam e como eles existem em diferentes variedades, em vários locais, em várias circunstâncias, e alguns poderiam só aparecer quando uma emoção aparecesse na aura de alguém, porque eles ficariam totalmente invisíveis antes de se manifestarem através da matéria elementar, então é complicado. E aí eu trago essa frase para a gente encerrar, de Dorothy McLean, que é uma autora também de um livro belíssimo sobre os elementais, que diz: quando um sorriso nos toca o coração, quando a floresta nos aquieta, quando a música nos leva ao arrebatamento, quando realmente amamos ou rimos ou dançamos com alegria, somos um com os anjos. Então, com os elementais também, porque atuam nesse nível, conectando a gente com toda a hierarquia dessa escala aí angelical. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E se tiverem alguma coisa para a gente comentar, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria mais uma vez enaltecer a beleza do seu trabalho, porque essa é uma temática difícil de ser assimilada, porque transcende ao universo de domínio nós que estamos no plano físico. Então, falar dessas possíveis realidades abstratas realmente é um desafio muito grande. E você, com essa facilidade, esse domínio das técnicas da informática, você traz assim uma facilidade que nos transmite uma compreensão dessa matéria, e aí nós concluímos que sabemos quase nada de tudo o que estamos submetidos aqui no universo. Eu até confesso que achei muito interessante a comparação que você fez lá com relação aos gênios, e dali derivou hidrogênio, oxigênio, etc. Eu nunca iria imaginar uma questão dessa, né? E que justamente foi feito por aquele eminente estudioso Paracelso. aí, Paracelso, né? Que até pouco mais de 500 anos atrás. Então, isso mostra a nossa suprema ignorância da realidade onde estamos tendo essas nossas experiências. Mais uma vez, você está de parabéns pelo maravilhoso trabalho. Frane, inclusive tem uma coisa que é bem curiosa, é que a palavra laboratório, que nós usamos direto aí, né, para os estudiosos de química e física que tem os laboratórios. A palavra laboratório vem de labor e oratório. Só que, assim, eles associavam a parte espiritual e a parte física, os alquimistas, né? Mas o que a gente vê, na verdade, é que quando a alquimia foi considerada como uma ciência, uma pré-ciência, ou uma pseudociência, vamos dizer assim, para depois surgir a química, eu nem diria mais que nós temos laboratórios, nós temos só o labor mesmo, o oratório ficou lá para trás,
porque eles não têm esse lado, né? Essa questão. Porque a palavra hidrogênio, nitrogênio, etc. Então, o hidrogênio ele é justamente o hidro de água, né? É o gênio da água. O hidrogênio é o gênio da água. Na alquimia, era entendido assim. Mas pense aí para um químico, você dizer para ele assim, ó, você está vendo assim aqui essa molécula de hidrogênio, ela na verdade tem um C aí que está alimentando, que está fazendo o hidrogênio continuar sendo hidrogênio. O hidrogênio, assim como a gente tem um corpo astral que faz a gente ser um ser humano com dois olhos, um nariz, uma boca, o elemental que está fazendo o hidrogênio ser hidrogênio, continuar sendo hidrogênio, é um gênio. É um ser ali bem simples que está ali. Mas pense que o que é que esse químico ia dizer que você está maluco, que vá para um hospício ou coisa desse tipo. E outra coisa é assim, que recentemente eu lendo um trabalho de Jung para fazer até um artigo para a revista Sofia sobre os arquétipos, eu vi que os psicólogos estão admitindo um conceito de emergência, o conceito de emergência que vai servir também para essa questão que eu falei agora de química, né, e física, etc., e dos elementais, porque a emergência nada mais é do que a ideia de que você pode ter determinados fenômenos acontecendo sem ter uma explicação física. Então, isso já está sendo admitido entre os psicólogos, porque os psicólogos, por, um, por uma necessidade do empirismo que eles têm, dos acontecimentos que eles descobrem nos estudos que eles fazem, eles percebem, por exemplo, eu lembrei disso por causa do hidrogênio, porque ele diz assim, se você junta hidrogênio com oxigênio, você gera água, são dois gases. São dois gases, pela lógica, a pessoa que já disse assim, pela lógica, se você junta dois gases, vai dar o quê? Vai dar outro gás, né? Mas não, você junta dois hidrogênios e um oxigênio e gera água, líquido, ela se densifica, etc. Então, eles dizem que esse conceito de emergência são coisas que extrapolam o nosso domínio e que fazem com que o mundo seja do jeito que ele é, mesmo sem a gente ter uma explicação. Então, pense que a ciência admitir isso já é um grande passo para que as pessoas possam dizer assim: nós não somos nada, nós sabemos muito pouco, como você acabou de dizer nesse instante, e com certeza ainda vamos aprender muito sobre isso e talvez nem aprendamos tudo enquanto encarnados. Muita coisa a gente só vai vislumbrar depois que for para a verdadeira vida, né?